E retornamos agora para a segunda etapa do nosso webinar, a importância da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Recebemos agora a doutora Isabel Souza, da OAB, da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, conselheiro tutelar Tiago Simões, aqui de Fortaleza, conselheiro tutelar do município de Fortaleza, e continuamos aqui com o doutor Lucas Azevedo, representante do Ministério Público, promotor de Justiça, para que a gente possa dar continuidade dessa vez, desse momento agora, focando ainda mais na questão da proteção, né? O doutor Lucas falou aqui do princípio da proteção integral, da prioridade absoluta, né? Fez um resgate histórico, a questão constitucional, o processo da incorporação pelo Constituinte de várias das convenções relacionadas aos direitos da criança e adolescente. E aí eu já começo com a doutora Isabel, né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A importância da OAB nesse momento aqui é de suma importância, né? Sendo redundante. Como é que está a visão da OAB em relação a esse processo de vacinação, levando em consideração os dados que foram apresentados aqui pela doutora Nistela, que em torno de 60% a 65% do público total de crianças de 5 a 11 anos se cadastrou, mas somente 47% do total desse público acabou se vacinando, ou seja, menos da metade da vacina foi aplicada nas crianças e adolescentes. Como é que a gente pode fazer para que os pais possam assumir suas responsabilidades, os gestores os responsáveis, e possam fazer esse cadastro? Boa tarde, prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, a OAB agradece essa oportunidade de a gente falar sobre os direitos de criança e adolescente. É importante ressaltar que a OAB, no Brasil como um todo, a gente se pronunciou desde janeiro em favor da vacinação infantil, né? Tem uma nota em defesa da vida e da saúde no Brasil, em que a gente se pronunciou juntamente com outras organizações, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a gente entende que tem na autorização do órgão sanitário, qual seja a Anvisa, né, Agência de Vigilância Sanitária, o Brasil, enquanto governo federal, estadual, municipal, deve dispor de estrutura para vacinar, garantir o direito à saúde através da vacinação para o Covid para todas as crianças e adolescentes. Então, enquanto OAB, a gente defende a vacinação, entende que é uma forma de efetivação desse direito. E a gente tem mobilizado a nossa classe para que, enquanto as seccionais em outras OAB e aqui no Ceará, a gente tem se pronunciado a favor dessa vacinação. A gente entende que há uma discussão ainda na sociedade, muito pela desinformação e por uma campanha, infelizmente, do governo federal que não conseguiu corresponder aos direitos fundamentais de criança e adolescente. A gente foi falado no outro bloco, né, os direitos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, na própria Constituição Federal. A gente tem uma legislação específica sobre imunização no Brasil. Então, a ciência, a saúde comprovou que a vacina é algo efetivo para crianças e adolescentes. Então, do ponto de vista jurídico, né, a OAB entende que deve ser garantido esse direito a todos, e a gente se preocupa com a acessibilidade e com a não discriminação, para que esse dado que foi colocado aqui, a gente falta alcançar 100%, né, ainda, né, tanto por uma questão dos seus responsáveis legais, que muitas vezes não entendem a importância ou estão tendo acesso à informação falsa, inverídica, mas também porque nós temos ainda um público muito vulnerável, né, que não tem acesso às instituições de saúde, de educação, de assistência social. Então, a gente milita pela garantia efetiva do direito à saúde através da vacinação. A gente entende que a vacinação ela é uma estratégia, no momento atual da pandemia, ela é a estratégia mais que necessária. Nós temos o PNI, né, que é o Plano Nacional de Imunização. Nós temos o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, já citado pelo Dr. Lucas aqui, em relação à questão da vacinação de um modo geral, os protocolos de vacinação, a importância. O Brasil é um país que tem a sua cultura de vacinar as suas crianças. Salvo engano, nos 2 primeiros anos de vida, uma criança pode chegar a tomar, acho que em torno de 18 ou são 20 vacinas dentro do protocolo natural. Ninguém nunca se preocupou em saber qual era o fabricante, qual era a empresa, qual era o laboratório, né? E agora um debate, uma discussão muito nessa questão. A OAB lançou uma nota, né, em janeiro, pelo que a senhora falou, uma nota nacional. Quais são as ações, os próximos passos que a OAB pretende realizar? Porque a gente ainda vê, e Fortaleza a gente pode dizer que ainda é uma cidade que tem um percentual alto de vacinação comparado com alguns outros municípios do Brasil, principalmente do Norte e do Nordeste.
que é que a gente precisa fazer para que a gente possa não somente sensibilizar, mas para a gente possa fazer o convencimento, né? Eu acho que a palavra é essa, convencimento. O doutor Lucas deixou claro aqui a questão do convencimento, que é importante, o papel de todo o sistema de garantia de direitos, da rede de proteção. E a OAB tem essa responsabilidade, tem esse respeito perante a sociedade brasileira. Tem algumas novas etapas, algumas campanhas, algumas ações, ou alguma deliberação para alguma ação judicial? Doutor Agaçu tocou num ponto importante, que é a Fundação Oswaldo Cruz lançou uma pesquisa dizendo que 90% dos pais estão a favor da vacinação. Então, a gente já tem um histórico, uma cultura de garantir o direito à vacinação. Então, é importante a gente pontuar que os brasileiros vacinam e gostam de vacinar, né? O que a gente defende é o direito à informação segura. O que a gente tem dialogado com as instâncias governamentais para garantir o direito à informação. Essa campanha que está saindo agora pela Prefeitura de Fortaleza, né, maciça, para chegar no público, nos terminais, nos serviços de saúde, de educação. Então, a gente vai acompanhar. E, se for o caso, a gente está pensando internamente de emitir pareceres. A gente entende que a judicialização ela é uma exceção, né, deve ser a excepcionalidade. Né? A gente tem como resolver através da negociação, uma mediação. A gente já tem bastante conteúdo jurídico, as próprias notas do Ministério Público local, a gente tem o Conselho Nacional de Justiça, a decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar para que, fundamentalmente, os governos federal, estadual e municipal cumpram, né, o seu papel, que é garantir o direito à informação e, como vai ser falado aqui, né, o papel do Conselho Tutelar acompanhar para que seja fortalecida a sua atuação e que as denúncias, né, que cheguem até ele por omissão, negligência dos pais, né, possam ser apuradas e aquela criança ela seja vacinada. Né? Se a gente realmente notar que uma omissão do poder público nesse aparato, né, estatal, a gente vai pensar em alguma estratégia judicial. Então, já aproveitando e já passando temporariamente agora para o conselheiro Tiago Simões, conselheiro de Fortaleza, conselheiro tutelar, né, e que vai estar representando aqui os conselheiros, de modo geral, nessa fala. Como é que tem sido a visão do conselho tutelar, do conselheiro, e como é que está acontecendo esse dia a dia depois do início da vacinação das crianças de 5 a 11 anos na prática, no dia a dia, né? Como é que está chegando no conselho tutelar essa demanda, e tem muitas dúvidas por parte dos pais. Boa tarde, Tiago, prazer também tê-lo aqui conosco. Então, boa tarde, presidente Iraguaçu, boa tarde, promotor Lucas, boa tarde, Isabel, doutora Isabel. Para nós é um momento muito importante estar participando desse webinar, para que a gente também possa manifestar a compreensão do Conselho Tutelar sobre essa matéria, que é uma matéria extremamente relevante para toda a sociedade brasileira. Aqui eu falo em nome dos conselheiros tutelares e em nome da associação que eu também represento, que é a Associação de Conselheiros Tutelares do Nordeste. E aqui no Ceará nós temos a Seccional Ceará, na qual nós já também recebemos aqui o presidente Cícero Daon, que está aqui, né, e me incumbiu de falar em nome também da associação a nível de Nordeste. Então, o que nós compreendemos? Que, de fato, a vacinação, presidente, ela é sim obrigatória. Mas esse debate precisa ganhar uma outra cara. A gente precisa debater com a sociedade menos a questão da obrigatoriedade e mais a questão da sensibilidade. Nós precisamos sensibilizar os nossos pais, as mães, os responsáveis, de que a vacina é importante, de que a vacina salva vidas, já salvou milhares de vidas, e de que toda a nossa história é pautada em boas vacinas. Desde que nós nascemos, nós tomamos vacinas. Não é esta vacina especial, a vacina da Covid, que vai ser menos eficaz, porque a tecnologia, a ciência, cada dia que passa, evolui mais. E qual é, então, o papel do Conselho Tutelar nesse grande debate? Nós reiteramos que a vacinação é obrigatória, assim já diz o ECA, já diz a norma, e o doutor Lucas já foi muito específico, a doutora Isabel também. Então, a partir daí, qual é, então, a atuação do Conselho Tutelar, que nesse momento representa o interesse da sociedade? Porque nós, conselheiros tutelares, representamos a sociedade no zelo pelo direito de crianças e adolescentes. Então, nossa interpretação e nós vamos atuar desta forma, porque nós debatemos isso no estado, em Fortaleza e no estado do Ceará, e nós estamos caminhando pelo mesmo, trilhando o mesmo caminho.
As demandas vão chegar no Conselho Tutelar através de denúncias que são de praxe. Qualquer violação de direito deve ser comunicada ao Conselho Tutelar. Cada Conselho Tutelar, cada regional da cidade de Fortaleza tem conselhos tutelares e você também pode acionar o Disque 100, que seguramente chegará a um dos conselhos tutelares competentes. Outra forma é quando vem pela saúde, né? A gente tem agentes comunitários de saúde em toda a cidade, que ao identificar uma situação como essa, pode fazer a notificação, pode e não deve fazer a notificação ao Conselho Tutelar. Assim também é na escola. A escola, o professor, o diretor da escola, o coordenador, que ao identificar que uma criança não tomou a vacina, aquela criança de 5 a 11 anos não tomou a vacina, deve notificar o caso ao Conselho Tutelar. E aí, como é que nós vamos atuar, presidente? Né? Nós vamos atuar para sensibilizar. Nós não queremos punir ninguém, nós queremos afastar esse debate da punição que afasta e interrompe a nossa finalidade, que é a de proteger crianças e adolescentes. Até porque a punição não vai resolver a vacinação, né? Não vai. Não vai resolver a vacinação. Nós vamos continuar com crianças e adolescentes protegidos. Então, o primeiro ponto é sensibilizar. Nós vamos conversar, vamos reiterar os dados que já foram apresentados aqui, os dados de outros estados, os dados a nível de Brasil, de que a vacina é segura, de que salva vidas, de que as nossas crianças vacinadas têm mais chance de não contrair o coronavírus, ou se contrair, não evoluir para uma fase que precisa de hospitalização. Então, vacinando, a criança estará devidamente protegida. E aí, presidente, nós vamos dar um prazo razoável para que essa família providencie essa vacinação, que nós entendemos que seja de 30 dias, para que, às vezes, a criança não está cadastrada, nós podemos auxiliar no cadastro, nós podemos pedir ao CRAS para auxiliar no cadastro, as escolas para auxiliar no cadastro, de modo que todas as crianças, nesse período, nessa faixa etária, estejam cadastradas e aptas para receber a vacinação. Então, na hora que a gente detectar isso, nós vamos dar um prazo razoável para que o responsável possa normalizar essa situação, que é vacinar, e não fazendo isso, né, e aí o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro, é uma responsabilidade do pai e da mãe do responsável promover saúde também. Né? Então a criança não vai até o posto de saúde tomar vacina. Quem deve fazer isso é o pai, a mãe, o responsável, que deve levar o seu filho, né, para tomar a vacina. E eu vi o seu testemunho e achei muito legal, porque testemunhos como o seu, não sei se o doutor Lucas é pai, mas tem dois, já vacinou também? Ou Infelizmente eles não têm idade. Não tem idade, mas se tivesse, certamente o senhor teria dado o mesmo testemunho que o presidente Iraguaçu deu. Não sei se a doutora Isabel tem filhos. Tem sobrinhos? Tenho, todas já foram vacinadas. Então veja que nós aqui, que eu também não sou pai, mas tenho um afilhado, tenho sobrinhos, que nós estamos aqui batalhando pela vacinação porque protege. Então, caso isso não aconteça, nós vamos ter que aplicar uma medida de proteção. Isso a gente faz não é para punir o pai, é para proteger a criança, que é uma advertência. Essa advertência é dizer para o pai, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá nos termos do artigo 111 e 129, que são as medidas de proteção e as medidas de responsabilidade, que ele deve fazer, que ele deve levar o filho para vacinar, que ele deve promover tudo o que for necessário para proteger o seu filho desta doença e, consequentemente, que ela adoeça. E aí, não havendo descumprimento dessa medida, o ECA é muito claro, diz que nós devemos encaminhar o caso para o Ministério Público e para a Justiça, para que isso seja discutido numa outra instância, porque aí é um conflito, presidente. O doutor Lucas né, pode ter abordar melhor isso. Há um conflito entre o melhor interesse da criança e a vontade do pai. E o ECA diz para a gente, né, doutora Isabel, que quando houver conflito entre o melhor interesse da criança e do adolescente e do seu pai, o responsável, quem deve dirimir esse conflito é o Poder Judiciário. É o juiz competente. No caso de Fortaleza, nós temos várias especializadas, temos promotores especializados. Então, nós não queremos que chegue até lá. Mas, de chegar, nós temos que alertar as famílias que tem consequência. Né? Ao chegar no Poder Judiciário, nós não podemos dizer para os pais que não haverá consequências jurídicas. Né? E, como há, e isso, nós não queremos que chegue até aí.
Nós queremos é que sensibilizar as pessoas para que as pessoas vacinem, tenham segurança que a vacina faz bem, que salva vidas e que nós vamos ter a cada dia mais as crianças voltando para a escola, frequentando os parques, andando na rua, brincando com os colegas, que deve ter sido muito chato, presidente. Esses 2 anos, nossas crianças em casa, assistindo aula pela internet e não podendo abraçar o coleguinha, não podendo abraçar, muitas das vezes, os seus amiguinhos. Então, eu faço um apelo aqui enquanto conselheiro tutelar. Você é meu irmão, você é minha irmã, está em casa, tem filho de 5 a 11 anos, não cadastrou, procure o conselho tutelar, procure o CRAS, procure a escola, faça o cadastro. Após o cadastro, esteve no período, está nessa faixa etária, procure um posto de saúde, o mais perto da sua casa, e vacine. Desse jeito você vai estar protegendo seu filho, vai estar protegendo os nossos filhos e vai estar protegendo a nossa infância. E tem um detalhe, Thiago, tem muitos projetos sociais, o terceiro setor também está de portas abertas, associações, institutos, fundações que trabalham no terceiro setor, que estão dentro da comunidade, que muitas das vezes é o ponto de internet que tem ali naquela região. Também procure, já conversei com vários representantes, até pelo Condica mesmo, que eu sou conselheiro pela FUNCI, muitos disseram que estão também fazendo esses cadastros, estão à disposição, né? Então isso é importante também. Você tem a política de assistência social, a política de saúde, a política de educação, você tem a política de esporte, você tem os CUCAs aqui na cidade de Fortaleza, que são 4 já em amplo funcionamento, né? Então, tem e vários outros serviços que, porventura, a gente não tenha falado aqui, de políticas públicas que são executadas em Fortaleza, da cultura, né? Enfim, você tem várias opções. Vamos cadastrar essas crianças e lembrando que cadastrou, validou o cadastro, não precisa agendamento, é só procurar um daqueles pontos que a doutora Nistela falou. O Tiago falou muito do melhor direito da criança, né? Alguns dizem o superior direito da criança, outros falam o melhor direito da criança, outros falam só a criança como sujeito de direitos, detentor de direitos, mas tem o interesse do representante, dos pais, né? E tem pai, tem mãe, às vezes avó, tio, que é o responsável por aquela criança e que diz, não, o melhor interesse dele é aquilo que eu decido. Como é que a gente pode, dentro desse processo, doutor Lucas, de convencimento, de sensibilização, explicar para ele. Até tem uma nota técnica do Conselho Nacional do Ministério Público, salvo engano, né, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Eu li quase toda aquela nota, quase 70 páginas, né? E ela é muito explicativa, né? Inclusive é base para o Conselho Tutelar, para dirimir qualquer dúvida, para mostrar, comprovar. Como é que a gente pode chegar dentro dessa situação de empatia também, sem perder a firmeza do papel do responsável, do representante público, vamos dizer assim? Presidente Iraguaçu, é muito importante, vou pegar aqui o gancho da doutora Isabel, no Ministério Público nós temos uma diretriz de, primeiramente, tentar combater a desinformação. Que a desinformação que existe hoje, ela contribui muito para esses índices que a doutora Nistela nos passou aqui agora. Então, dentro de uma postura empática, num primeiro momento, quando o Conselho Tutelar repassar a situação para o Ministério Público, nós vamos tentar conscientizar e sensibilizar os pais de que essa postura que eles estão adotando, ela não é benéfica para o filho. Para o seu filho. Quando nós falamos o meu filho, a minha filha, até uma maneira carinhosa de se falar, né? O meu filho e minha filha. Mas nós temos que ter em mente que os filhos não são propriedades nossas, né? Eles são sujeitos de direito, como nós frisamos no primeiro bloco. Eles são detentores de direitos fundamentais, direito à saúde, direito à educação. E como a Constituição Federal fala da prioridade absoluta, né, a doutrina da proteção integral, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, quando nós conjugamos esses princípios numa situação de conflito como essa, em que o responsável, mesmo havendo uma diretriz da autoridade sanitária dizendo que a vacina é segura e é benéfica, cientificamente comprovada, ela traz benefícios para a criança. Mesmo diante dessa informação, o responsável não quer vacinar, nós vamos utilizar o aparato do Estado, aí no caso o Ministério Público, para que, mediante sanções indiretas, nós consigamos atingir esse objetivo. E quais seriam essas sanções indiretas? O Tiago muito bem frisou que o Conselho Tutelar pode fazer uma advertência, né? E aí, se aquilo não surtiu efeito, encaminha para o Ministério Público. Pelo ordenamento jurídico, pelo que está descrito no ECA,
quais seriam as opções que o promotor de justiça teria no momento de judicializar uma demanda dessa, né? Frisando aqui mais uma vez, se nós não conseguirmos, num diálogo construtivo, superar isso. Poderia-se pensar na aplicação de uma penalidade de multa administrativa. O ECA tem um dispositivo específico que trata disso para essa situação. A penalidade seria entre 3 e 20 salários mínimos, certo? A penalidade de multa civil. E aí nós temos outros instrumentos. Se a sanção pecuniária não surtir efeito, você poderia passar por uma medida mais drástica, que nós não queremos chegar a isso, mas que são possíveis e estão dentro dos leques de opção. Quais seriam? Uma eventual suspensão do poder familiar, né? Uma mudança de guarda, né, certo? O responsável que tem a guarda de uma criança, ele poderia perder a guarda dessa criança. Pensar numa situação de acolhimento institucional. Num último momento, perda do poder familiar, que seria retirar aquela criança da responsabilidade que os pais têm pelo fato de ser filho deles, certo? Seriam esses mecanismos que o Ministério Público tem à disposição, que nós sabemos que eles devem ser utilizados de uma maneira muito excepcional, porque eles causam uma repercussão muito forte na vida da criança, né? E o nosso objetivo aqui é de protegê-los. Mas se for necessário proteger com essas, digamos assim, com essas armas, nós vamos fazê-lo. Não queremos chegar nessa situação, mas é importante que a população tenha essa consciência, né, de que existem ferramentas jurídicas e elas podem ser utilizadas. E um último ponto. Existe uma discussão jurídica, e no Supremo Tribunal Federal ela já foi travada, de que nesse tipo de situação poder-se-ia pensar na aplicação de um dispositivo do Código Penal, o artigo 268 do Código Penal, certo? Que é um crime quando o agente delitivo ele desrespeita uma ordem do poder público e esse desrespeito contribui para a disseminação de uma doença contagiosa, certo? Existe uma discussão jurídica com relação à aplicabilidade desse dispositivo, o artigo 268 do Código Penal. É um crime de menor potencial ofensivo, ele dificilmente vai gerar uma pena privativa de liberdade, certo? Não gera, num linguajar mais comum, a cadeia, mas é uma sanção penal que pode trazer consequências muito sérias para o pai ou para a mãe, que depois de todas as opções que eu elenquei aqui, ainda insistir na não vacinação do filho. Eu acredito que com ações como essa que a gente está realizando hoje do webinar, né, com a apresentação técnica da secretária de Saúde, que é pediatra, com as informações que a secretária de Educação colocou, da importância, da convivência ali no chão da escola, da necessidade do ambiente seguro, vacinado, as crianças vacinadas também, da oferta da vacina que nós tivemos logo no começo da vacinação no mundo, né? O grande desafio era o quê? Não vacina porque não tem o insumo, não tem a vacina. Aliás, não tem a vacina e não produz vacina porque não tem o insumo. E o insumo dependia de importação de outros países, principalmente da China. Hoje a gente não tem mais esse problema. Hoje a gente tem uma oferta de vacina extraordinária. Se todo mundo hoje quisesse se vacinar, que já está cadastrado, ou viesse a se cadastrar o público já disponível para vacinação, a gente teria a possibilidade de vacinar em poucos dias, né? O Brasil tem uma capacidade de vacinação, um histórico de vacina, né? Uma aprovação da população acima de 90%, como o Tiago já falou aqui. Então, assim, a gente precisa esclarecer. Se alguém ainda tem dúvida, procure o Conselho Tutelar, né, Tiago? Procure o OAB, tire dúvidas também no Ministério Público, busque nas redes sociais, faça questionamento à imprensa, que tem sido um grande parceiro, né? Busque informações. Aí alguém diz, mas tem todo tipo de informação. A informação oficial para mim é a da Anvisa. A Anvisa é quem libera ou não libera no Brasil todo e qualquer tipo de medicamento, né? Você tire dúvidas, né, com os órgãos de controle da área do direito, a rede de proteção, o sistema de garantias e direitos, né? Vá fazer o cadastro. É importante que a gente tenha esse cadastro realizado. Se 90% dos pais aprovam a vacinação e só 47% das crianças se vacinaram, essa conta está um pouco distante, né? E a gente não quer 90%, a gente quer 100%. É importante. E, logicamente, se tiver alguma questão de saúde, é o médico que vai dizer, não, neste momento não vai vacinar.
Tem um caso de uma pessoa que eu conheço que ela está gestante e a médica diz, olha, você toma a sua dose de reforço depois que você tiver neném, né, depois que a criança nascer. E ela explicou tecnicamente por quê. Então, é o médico quem diz, é o médico quem vai dizer. Não é o vizinho, não é a vizinha, não é porque viu na televisão uma coisa que ficou com medo, é o médico que vai dizer, e a busca de informação é super importante. E aí, doutora Isabel, eu queria lhe perguntar em relação à OAB, né? Essas campanhas, eu acho que a OAB tem uma respeitabilidade extraordinária no nosso país, né? A OAB, historicamente, garante direitos também, é uma instituição que representa a garantia de direitos. Você já falou aqui em relação a algumas campanhas, a nota, né? Mas tem alguma coisa a mais na comunicação que a OAB poderia fazer em relação a essa sensibilização, a esse convencimento? Eu acho que já é uma provocação para a gente pensar, já que a gente tem algumas subseções no interior do estado do Ceará, como a gente vou levar isso para a diretoria, né, atual. Queria só comentar também que a gente está falando, muitas vezes chega aos pais essa possibilidade da sanção, né, e aí a gente tem que refletir mesmo que o bem jurídico, que a gente, enquanto sistema de garantia de direitos, né, a proteção, o sistema de justiça, a gente quer defender a vida, a saúde, e não só isso, a gente pensar na educação, né, que as crianças que adoecem não podem ir para a escola, né, podem transmitir para outros adultos, a gente pensar na convivência familiar e comunitária, na dignidade, né, adolescente já tem ter a sua voz, a sua opinião garantida, né? Então também esse conflito, não só com crianças, mas também com adolescentes, a gente ouve falar. Eu queria só comentar que a gente tem, antes da pandemia, que é de 2020, a gente completa 2 anos agora, uma lei estadual que já tratava sobre a obrigatoriedade da vacinação, né? Em toda instituição de ensino aqui no estado do Ceará, na rede pública ou na rede privada, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médico, já existia essa obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação. Não surgiu agora com a vacina do Covid. E que, em caso de negativo, ou às vezes por negligência, ou a condição de vulnerabilidade é tamanha daquele responsável legal, né, mãe, vó, enfim, cada realidade, né, que chega ao conselho tutelar, é dado um prazo, né, essa lei estadual de 2019. Né, ela foi sancionada pelo governador atual, inclusive. Ela já dava um prazo de até 30 dias. Então, o intuito é sempre de contribuir para que essa família seja fortalecida. Se está com dificuldade no cadastramento, peça ajuda. Né? Então, de fato, o esforço maior, porque a gente compreende, né, quando está na Constituição Federal, o dever primário é do poder público, de garantir a vacinação, garantir campanhas, né, garantir o acesso dessa criança à vacina. E as famílias que, porventura, por desinformação, que já informadas, né, não garantam esse direito, é que existem essas medidas coercitivas, né, que é para coagir ela a mudar de opinião. Se ela não está mudando de opinião pelo diálogo, pelo convencimento, né, existe, até porque a gente já tem que lembrar que já existe a coação para os adultos, né? A gente já não pode entrar em alguns espaços e não mostrar o comprovante de vacinação, a gente não pode viajar. Então, existe algumas, já é justa causa a demissão se um empregado ou empregada não quiser se vacinar. Então, quando a gente fala obrigatório, é que ninguém vai ser preso se não se vacinar, a princípio, né? O adulto. Mas que vai ter outras medidas que vão coagir a pessoa a mudar de opinião, por compreender que, e aí quando a gente fala de criança, é a saúde da criança e a saúde de terceiros também. Então, eu acho que é importante isso ficar bem claro para quem está assistindo, né, que na verdade a gente quer contribuir para a proteção dessa criança e não punir ou usurpar o papel daquele responsável legal, mas contribuir para que aquele responsável ele possa ter informações de qualidade e decida, né, pela saúde daquela criança. Vou levar para a OAB, né, como a gente pode reforçar essa campanha, até porque os advogados conseguem chegar no interior, sobretudo, né, a população diversa, enfim, várias pautas, não necessariamente quem atua com direitos de criança e adolescente, para que a gente possa melhorar esse índice, né? Eu estava acompanhando, de fato, a gente precisa ampliar o cadastramento, ampliar a cobertura vacinal, né? E fundamental que as famílias como um todo se vacinam. Eu estava olhando o dado, a gente ainda tem cerca de 40% não tomou, 30 e pouco por cento de adultos não tomaram ainda a segunda dose. Então, na família não é só a criança e adolescente, né? O adulto também tem que dar o exemplo para que essa criança ela seja vacinada. É responsabilidade de todos nós. Infelizmente, o nosso tempo aqui já finalizando, mas um minutinho, Tiago, aí para você falar da importância da vacina e sensibilizar as pessoas, né? E agradecer pela participação do Conselho Tutelar, do Conselheiro Tutelar, acima de tudo.
Eu quero aproveitar esse um minutinho, presidente Iraguaçu e demais colegas, para dizer para os conselheiros tutelares que estão no estado do Ceará, todos, que atendam as famílias com empatia. Se coloque no lugar do outro. Para a gente poder compreender quais são as razões que levam um pai a não querer vacinar o filho. Feito esse exercício, vamos insistir no diálogo, no argumento, no convencimento. E se não der, aí que a gente façamos o que o ECA diz. Apliquemos as medidas de proteção, encaminhamentos para os demais órgãos e façamos isso com segurança. Não acreditamos que vamos ser responsáveis por abuso de autoridade e nem seremos penalizados por praticar o que a lei determina. E nesse sentido eu quero colocar à disposição de todos os conselheiros tutelares do Estado do Ceará a nossa associação. A ACT Brasil era a ACT Nordeste, nós estamos ampliando e agora nós somos ACT Brasil, e o presidente Cícero me autorizou a dizer que nós estamos à disposição para cada colega que, se por alguma tiver algum constrangimento no seu município, na hora de aplicar o que a lei manda, se tiver tido algum constrangimento, se tiver alguma ameaça, coagido por alguém, que a gente às vezes pega situações como essa, presidente, de pessoas até com poder aquisitivo maior, que tentam nos constranger. Então a associação vai estar à disposição, a ACT Brasil vai estar à disposição, creio que o Ministério Público vai ser um grande parceiro para combater esse tipo de comportamento. E nós aqui do Ceará, junto com o presidente Cícero da ONG, estaremos à disposição para atender os conselheiros tutelares do Estado do Ceará, do Nordeste do Brasil. Obrigado, Tiago. Doutor Lucas, também agradecer a participação e a presença do Ministério Público nesse debate, que trouxe grande riqueza de informações e é importante essa sensibilização e essa empatia que o senhor falou. Obrigado, presidente Iraguaçu, pelo espaço que nos foi dado. Falar aqui para a sociedade cearense, aqui do nosso município, de todo o estado. E o Ministério Público é um parceiro da sociedade, é o parceiro dos pais e mães das nossas crianças. Nós queremos protegê-las, queremos defendê-las. E desde o início o Ministério Público tem tido uma postura bastante firme no sentido de garantir essa proteção que ela é salutar para salvar vidas. Salvou vidas em diversos países fora do Brasil e está salvando vidas aqui no nosso país. Então, um pedido, um apelo aqui que o Ministério Público faz aos nossos telespectadores, os pais e mães que estejam nos ouvindo, nos assistindo. Vacinem seus filhos. Se tiverem dúvidas, procurem o Conselho Tutelar, procurem a rede de proteção, procurem o promotor da sua cidade, procurem um advogado atuante também na cidade, na questão da criança e do adolescente, procurem o defensor público, enfim, procurem se informar com as autoridades que têm expertise e capacidade para lhes municiar com a melhor informação possível. Tirem suas dúvidas. Não deixe de vacinar suas crianças. Doutora Isabel também, a OAB é super importante nesse processo e a gente agradece a sua presença aqui na pessoa também do presidente Erinaldo. A gente que agradece, coloca à disposição do Conselho Tutelar, da FUNCI, do Ministério Público, que a gente possa ficar com a imagem das crianças recebendo o certificado de coragem, que a gente possa ter coragem para continuar lutando e defendendo a vida. Agradecer, assim nós encerramos, agradecer aqui à TV Terra do Sol pela oportunidade de ceder o espaço aqui, transmitir ao vivo esse webinar super importante para a população da cidade de Fortaleza, deixando bem claro que aqui você deve ter tirado todas as suas dúvidas. Criança de 5 a 11 anos precisa estar cadastrada no sistema para que possa, em breve, já assim que validar o cadastro, já tomar sua vacina, que não tem mais agendamento. Então, muito obrigado. E a FUNCI, a Prefeitura de Fortaleza, agradece por esse momento de diálogo com você, população de Fortaleza.